Neste momento, o presidente da República assina o decreto para que o governo federal possa atuar nos portos de Itaguaí, Rio de Janeiro e Santos, e nos aeroportos do Galeão e de Guarulhos, para combater o crime organizado e o tráfico de armas e drogas, por meio de uma GLO específica. Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, na verdade, esse decreto, ele estabelece a criação de uma operação integrada de combate ao crime organizado. E por isso eu estou fazendo esse decreto de GLO especificamente para o Porto do Rio de Janeiro, para o Porto de Santos, para o Porto de Itaguaí, Aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro, e Aeroporto de Guarulhos, São Paulo. A atuação das Forças Armadas nos portos e aeroportos mencionados ocorrerá em articulação com a Polícia Federal. O Exército e a Aeronáutica fortalecerão imediatamente as ações relativas à faixa de fronteira do Brasil com outros países. ênfase, neste momento, nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesse caso, não é necessária GLO. Na faixa de fronteira, o Exército e a Aeronáutica atuarão em articulação com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A Marinha ampliará a atuação e articulação com a Polícia Federal nos seguintes locais: Baía da Guanabara, Rio de Janeiro, Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro, acessos marítimos ao Porto de Santos, São Paulo, e o Lago de Itaipu. Haverá um comitê de acompanhamento integrado por membros das Forças Armadas e da Polícia Federais, funcionando sob a coordenação do Ministro da Justiça e Segurança Pública e o Ministro da Defesa. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Defesa apresentarão um plano de modernização tecnológica para a atuação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Exército, Marinha e Aeronáutica, visando melhorar a atuação em portos e aeroportos e fronteiras. A Polícia Federal ampliará as ações de inteligência e as operações de prisões e apreensões de bens pertencentes às quadrilhas, a milícias, especialmente no Rio de Janeiro. Haverá, nos próximos meses, reforço de efetivos e equipamentos com mobilizações extras na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional nos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná. A Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional manterão os efetivos extras que já estão atuando no policiamento extensivo no Rio de Janeiro e nas rodovias federais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, vai implantar a CIFRA, Comitê Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos, visando enfraquecer o poder financeiro das quadrilhas. É isso. Agora, se vocês quiserem fazer perguntas, tem uma penca de ministros aí, sobretudo o Flávio Dino, para responder qualquer pergunta que vocês quiserem fazer. Ou seja, o dado concreto é que a situação chegou a uma situação muito grave. A violência que nós temos assistido, ela tem se agravado a cada dia que passa, e nós, então, resolvemos tomar uma decisão, fazendo com que o governo federal participe ativamente com todo o potencial que ele tem para que a gente possa ajudar os governos dos estados e ajudar o próprio Brasil a se livrar do crime organizado, da quadrilha, do tráfico de droga e do tráfico de armas. Tá? Espero que dê certo.
Essa GLO valerá até maio do ano que vem. E, se for necessário reforçar, em mais portos e aeroportos, nós vamos reforçar. Tá? Obrigado. Oi, gente. Boa tarde. Natália Fruê, do SBT. Eu queria saber, ministros, qual foi a discussão que aconteceu para agora ter, então, esse decreto da garantia da lei e da ordem, se teve uma discussão também sobre uma lei complementar, se não poderia ter sido usada essa lei complementar para essa ampliação da atuação nos portos e aeroportos, e por que a decisão da GLO, já que na sexta o presidente tinha dito que não usaria esse instrumento? Fizemos uma reflexão em conjunto. O ministro Rui Costa, o ministro Múcio, o ministro Silvio, nós do Ministério da Justiça, os comandantes das forças e as polícias, das Forças Armadas e as polícias federais. Nós já estamos apoiando os estados desde janeiro, em várias ações. Ocorre que o Rio de Janeiro tem algumas características muito singulares, entre as quais o fato de lá ter se estabelecido um domínio territorial de facções bastante intenso. Então, o ponto de partida foi o que podemos ajudar ainda mais o Rio de Janeiro. Nós temos 2 eixos de trabalho escolhidos como prioritários no Ministério da Justiça e apresentei aos colegas de governo. O primeiro, inteligência financeira, tirar dinheiro do crime organizado. Cito um exemplo. Ontem, numa operação da Polícia Federal contra uma máfia no estado de São Paulo, somente dinheiro espécie havia 5 milhões de reais. E bens apreendidos nesses dias ultrapassam centenas de milhões de reais em várias operações nos últimos dias. Na verdade, nós estamos falando no caso de bilhões. O segundo eixo é exatamente este que o presidente da República enfocou na sua decisão de hoje, qual seja o eixo logístico. Nós temos pontos de abastecimento, de trânsito, de tráfico de drogas e armas, mas não só isso, em torno do Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro. E, portanto, esse foi o critério que nós escolhemos em conjunto, e o presidente da República aprovou essa ideia, de uma GLO que é diferente de todas as outras que já foram feitas no Brasil, baseada na Lei Complementar 97. A Lei Complementar 97 está sendo usada por esse decreto do presidente da República, dos seus artigos 15 a 18, abrangendo desde a GLO, restrita, específica, até as chamadas ações subsidiárias. Como é que isso vai se dar na prática? Essa GLO está incidindo sobre áreas federais. E, portanto, o presidente da República, quando falou reiteradas vezes em passado de GLO, ele se referia a GLOs, né, em bairros, ruas, comunidades, etc. Isso não está ocorrendo agora. Essa GLO incide sobre áreas que já são federais. E alguém perguntaria, se já são federais, por que a GLO? Porque a GLO e as ações subsidiárias, nos termos dos artigos 15 a 18 da Lei Complementar 97, é o melhor caminho para a atuação integrada entre Polícia Federal e as Forças Armadas. Então, desdobrando articuladamente, item a item. Portos e aeroportos. 3 portos, 2 aeroportos. Quem vai atuar lá, na prática, integradamente? Aeronáutica e Polícia Federal. Faixa de fronteira. Faixa de fronteira, quem vai atuar? As 3 forças
e, nesse caso, não precisa de GLO, como o presidente da República frisou. Portanto, não há GLO em faixa de fronteira, porque não precisa, juridicamente, à luz do artigo 20 da Constituição. Então, nas faixas de fronteira, haverá atuação concomitante da Aeronáutica, Exército, Marinha, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. A novidade, portanto, é esse maior engajamento das Forças Armadas. E uma ênfase, que não é uma exclusividade. Lembro que as Forças Armadas fazem a Operação Ágata. O que nós estamos fazendo agora é como se fosse uma nova Ágata, na faixa de fronteira, com uma ênfase. Qual a ênfase territorial? Nesse momento, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Porque esses estados são aqueles que têm uma ligação logística com as grandes facções do eixo Rio-São Paulo. Nós temos um terceiro eixo, um terceiro lugar de atuação, que é o mar territorial. Esse também não tem GLO porque não precisa. Então, Baía de Guanabara, acesso ao Porto do Rio. Atuação da Polícia Federal com a Marinha. Baía de Sepetiba, acesso ao Porto de Itaguaí, no Rio também. Atuação da Marinha com a Polícia Federal. Acesso ao Porto de Santos, acesso marítimo ao Porto de Santos, do mesmo modo, e nós incluímos o Lago de Itaipu, que, embora fique na faixa de fronteira, mas nós explicitamos que essa atuação redobrada, reforçada, vai acontecer ainda no Lago de Itaipu. Então, esse é o eixo do decreto. Há outras disposições para as quais eu queria chamar atenção para poder finalizar a resposta. Quais são os outros dois eixos? É a atuação ordinária, que já acontece, comum das Forças Armadas, das polícias, e um plano de modernização tecnológica, que o ministro Rui Costa vai liderar. Eu e o ministro Múcio, por determinação do presidente da República, iremos, em até 90 dias, junto com o ministro Silvio, apresentar ao ministro Rui Costa, que vai coordenar esse plano de modernização tecnológica, o que as polícias e as Forças Armadas precisam para cuidar de 3 itens estratégicos para o combate ao crime organizado no Brasil: portos, aeroportos e fronteiras. Então, este plano, ele é, de modo múltiplo, inovador. É inovador porque usa uma GLO específica. É inovador porque prevê uma dimensão estratégica. Ele é inovador porque integra. E é inovador porque está focado naquilo que é, aí sim, responsabilidade federal: portos, aeroportos e fronteira. Nós não vamos substituir, é a decisão do presidente da República, nós não vamos substituir polícias estaduais, porque a Constituição fixa a atribuição dos estados, da Polícia Militar, da Polícia Civil. O que nós estamos fazendo, fizemos no Rio Grande do Norte, fizemos na Bahia, agora estamos fazendo no Rio, é apoiar as polícias estaduais. Então, em síntese, esse é o conjunto de medidas que eu creio que tenha esclarecido a sua pergunta, sem prejuízo, claro, da complementação dos colegas de governo. Boa tarde, ministro. Bruno Góes, Jornal o Globo. O senhor disse que o governo federal não vai fazer o papel das polícias do Rio de Janeiro. Eu gostaria de te fazer uma pergunta sobre os braços da milícia na polícia, no legislativo, no executivo. Isso é um problema real no Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber se o governo tem condições de enfrentar esse cenário e qual é a percepção sobre quais ações são possíveis nesse sentido. Essa esfera de competência é, na maioria dos casos, própria da Polícia Federal. Então, as senhoras e os senhores viram que ontem e anteontem, a Polícia Federal, em articulação com o Ministério Público do Rio de Janeiro, fez a prisão de 10 líderes de narcomilícias. E faço questão de frisar essa palavra, porque há uma dualidade falsa entre narcotráfico e milícia. Essa dualidade foi superada na prática, porque hoje o que nós temos é um bloco
criminoso atuando em grandes metrópoles brasileiras, por irresponsabilidade de quem, nos últimos anos, não efetuou combate sério. Muito bem, no caso do Rio de Janeiro, nós temos essa narcomilícia, a Polícia Federal está lá atuando. Já fez apreensão de fuzis, desmontou uma fábrica clandestina de armas em Belo Horizonte, pegou os fuzis freezes na Barra da Tijuca. Nada contra o bairro, é apenas para não incorrer em estigmas que outros tentam botar nas áreas populares do Rio de Janeiro. A Polícia Federal apreendeu bens, a Polícia Federal tem feito prisões com ordem judicial. Isto é possível porque o artigo 144 da Constituição, quando define as atribuições da Polícia Federal, alberga, protege esse tipo de atuação. Então, a Polícia Federal está fazendo, a bem da verdade, desde fevereiro, por exemplo, em relação ao caso Marielle, e vai continuar, o presidente da República, inclusive, anunciou isso, as suas ações, abrangendo, inclusive, essa dimensão que o senhor falou. Em paralelo a isto, nós recebemos uma proposta do governador Cláudio Castro e nós acolhemos. Ele me telefonou, propôs esse comitê bipartite sobre lavagem de dinheiro e recuperação de ativos. Nós concordamos, porque eles, as autoridades estaduais do Rio de Janeiro, são detentoras de informações relevantes, e na próxima semana, com a autorização do presidente da República, nós vamos assinar um acordo de cooperação técnica para que o governo federal, no caso via Polícia Federal, interaja com os órgãos estaduais para que você consiga ampliar a eficiência desse tipo de atividade. Eu gostaria de sublinhar e destacar o que Flávio colocou com relação aos investimentos em tecnologia. Então, foi decidido pelo presidente que todos os esforços necessários a modernizar, seja a Polícia Federal, as Forças Armadas, para atuação nessas áreas aqui já descritas, com o que de melhor existir de tecnologia disponível para essa atividade. Então, isso é prioridade absoluta e ficou-se de apresentar num prazo máximo, que eu espero que seja abreviado no tempo, no mínimo pela metade, um plano de investimento que será dado prioridade absoluta para que equipamentos, softwares, a tecnologia de ponta existente no mundo seja incorporada o mais rápido possível e possa auxiliar no curto prazo as forças de segurança, portanto, sem detalhamento aqui específico do tipo de equipamento, da ação específica, mas tudo que existir que possibilitar um rastreamento, monitoramento da movimentação de cargas nos portos e aeroportos, o que de melhor e mais avançado tiver, o que tiver mais disponível do ponto de vista tecnológico, para, inclusive, do ponto de vista aéreo, disponibilizar a movimentação com sinais térmicos, sinais luminosos, o que tiver de tecnologia, tudo que tiver de ponta será utilizado numa operação determinada, com força, com energia, para cumprir o papel que cabe ao governo federal, que é combater de forma determinada o tráfico de armas, de drogas e o fluxo financeiro ilegal de recursos por parte dos criminosos. Então, tudo isso será feito e tratado com absoluta urgência e prioridade. Matheus Maia, do Poder 360. Quero só fazer um registro que é importante sobre a orientação do presidente Lula. Desde o primeiro momento, nós estamos dialogando com o ministro Rui Costa, com o ministro José Múcio, com o ministro Flávio Dino, para que a gente possa, de maneira coletiva, construir um plano nacional de segurança portuária e aeroportuária. Hoje foram apresentadas algumas medidas que foram colocadas pelo
presidente Lula. E, a posterior, nós devemos, né,